Onde você está agora? Nesse exato momento? Talvez esteja em casa, ou no trabalho, ou mesmo em um lugar público com outras pessoas. Porém, acho que eu não fui claro o suficiente. Onde você está? Muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo agora estão em algum dos 26 estados do nosso país, ou no Distrito Federal. Abrangendo uma área um pouco maior, o Brasil encontra-se no continente americano, mais precisamente na parte sul dele, que consequentemente está sobreposto dentro da Terra, um planeta singular. Mas nosso horizonte não acaba por aí. Mantendo uma organização impressionante, nosso planeta divide espaço com outros corpos celestes como estrelas, astros, asteroides e outros planetas no que conhecemos como Sistema Solar. Esse conjunto planetário, por sua vez, é visto no interior da enorme Via Láctea, que agora se transpondo para um espaço incomparável, está localizada em algum ponto do esplêndido universo. Consegue imaginar a dimensão de tudo isso que vimos agora? Tudo é tão grande à nossa volta, não é? No entanto, isso não é tudo. Antes de seu falecimento, o brilhante físico Stephen Hawking levantou uma questão intrigante. Será que nosso universo pode ser apenas um de muitos outros que coexistem em outras dimensões? A famosa teoria do universo paralelo? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes disso, se inscreva no Messenger no Mundo Desconhecido. Dessa forma, você poderá receber vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link da descrição. A ideia de múltiplos universos existindo e coexistindo simultaneamente e em dimensões paralelas está muito presente no imaginário popular. Diversos filmes, livros e programas de TV abordam o assunto de maneira intrigante. Acredito que você mesmo já tenha visto algo assim. Como dissemos no início, essa é uma discussão antiga, mas foi recentemente questionada por Stephen Hawking, um dos mais brilhantes cientistas de todos os tempos. A pesquisa sobre a teoria do universo paralelo seria uma solução para o paradoxo cósmico criado pelo próprio trabalho do cientista e também indicaria um caminho para os astrônomos em busca de indícios da existência de novos mundos. Esse estudo foi enviado para publicação em um periódico em 4 de março de 2018, 10 dias antes de Hawking falecer. Mas para quem ainda não está por dentro do tema e não sabe o que é um universo paralelo, vale a pena um pouco de exercício mental, como a gente vai fazer agora. Apenas veja o óbvio. Nosso planeta é apenas um dos mundos que existem dentro do nosso sistema solar, certo? Isso se dá de maneira completamente literal, visto que até hoje nem mesmo um único planeta igual à Terra foi descoberto. Alguns até se assemelham em certos pontos, mas o planeta azul tem se mostrado mesmo bem singular. Da mesma forma que vivemos em um pequeno mundo dentro desse conjunto de planetas, o próprio sistema solar em que nos encontramos é apenas um dos muitos outros sistemas planetários existentes dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. Mas é claro que podemos ir ainda mais além e nos lembrar de que a Via Láctea também soma apenas uma das bilhões de outras galáxias que já foram encontradas por parte de telescópios avançados, como a gente já citou. Isso pensando apenas nas galáxias que a gente conhece. Muitas outras provavelmente existem e são ainda desconhecidas pela ciência atual. Toda essa espécie de zoológico espacial, por assim dizer, ainda possui formações que nem sequer citamos, como buracos negros, nebulosas e etc. Tudo isso dentro do mesmo espaço. E quão grande é esse espaço conhecido como universo? Seu tamanho é simplesmente incalculável. É por isso que, mesmo com todas as tecnologias que temos à nossa disposição, a nossa visão sobre seus membros ativos ainda é muito limitada. Para termos uma pequena ideia de sua extensão, imagine que não conseguimos nem mesmo observar todo ele, já que a luz emitida daqueles confins ainda não foi capaz de chegar até nós
pelo fato de estar muito longe. Que papo científico confuso, não é? Isso, por si só, já é muito intrigante mesmo e chega a dar um nó na cabeça de algumas pessoas. Mas a situação pode ficar ainda mais enigmática se levarmos em conta a hipótese de multiversos, ou seja, que além do nosso universo, existem muitos outros por aí, cada um em uma dimensão diferente. As teorias em cima dessa ideia são as mais alucinantes possíveis. Uma delas, por exemplo, diz que são tantos universos paralelos que em alguns deles existe outro como você, vivendo em um mundo que pode ser igual ou completamente diferente da Terra. Também dizem que em um desses universos pode existir um planeta exatamente igual ao nosso, mas com um curso diferente da história. Nesse mundo diferente, por exemplo, talvez as duas grandes guerras mundiais nunca tenham acontecido. Os dinossauros não tenham sido extintos e, quem sabe, o Brasil seja a potência mundial. Parece uma história bem fantasiosa, não é? Não para os cientistas. Para falar a verdade, o que leva esses estudiosos a encarar essa hipótese com seriedade? De onde vem a base para acreditar em múltiplos mundos? Para entender todo esse conceito, temos que voltar até a teoria do Big Bang, relativamente à teoria mais aceita no cenário científico sobre a formação de tudo que existe. Entre as evidências que levam a ciência a crer nessa ideia está o fato de que as galáxias têm se afastado uma das outras constantemente ainda hoje, retratando uma expansão que vem acontecendo já há muito tempo, bilhões de anos, para ser mais exato. Com base nisso, profissionais da área científica começaram a especular sobre as causas dessa expansão e a forma como ela ocorreu, criando modelos matemáticos e teorias que nos ajudam a descobrir um pouco mais sobre o Big Bang. Após a explosão, a matéria passou a unir-se instantaneamente, começando então a formar as estrelas, planetas e outros objetos celestes. Nesse momento, o universo não era nem um pouco parecido com o que presenciamos hoje. Ele era tão quente e denso que era impossível a existência de átomos neutros, ou seja, com o mesmo número de prótons e elétrons dentro de suas dimensões. Além disso, já que o espaço estava instalado sobre altíssimas temperaturas, havia também uma radiação muito forte envolvendo todo o seu meio. Mas precisamos voltar ainda mais no tempo para conseguir compreender o fato. Retrocedemos até o ponto conhecido como a inflação cósmica, em que o universo era dominado por uma força constante e expandia exponencialmente, ainda mais velozmente que a expansão que comentamos anteriormente. Essa abertura de matéria ocorreu por meio da energia do vácuo, uma espécie de força gravitacional repulsiva. Difícil de entender? Então, imagine que em um curto período de tempo o universo se expandiu de maneira absurdamente rápida, ainda mais veloz que a forma como o universo se move hoje, que é calculado em bilhões de anos-luz. É difícil até mesmo supor tamanha velocidade. Com base nesses modelos de expansão, cientistas tentaram calcular como seria a singularidade, ou seja, o exato momento em que tudo estava condensado em um ponto único e, de repente, passou a se expandir. Foi aí que os cientistas descobriram algo fantástico. Isso não existe. Ou melhor, existe parcialmente. O fato é que há um ponto em comum para o surgimento da radiação e da matéria, mas isso não acontece com a inflação cósmica, já que ela é infinita e nunca chega a zero. Dessa forma, podemos dizer que não há um ponto único de onde o universo surgiu. A inflação cósmica já existia antes disso e é praticamente impossível encontrar sua origem. Isso revelou aos pesquisadores uma característica peculiar do universo. Apenas pelo fato de existir, ele cria novos universos à medida que continua sendo uma inflação cósmica, que por sua vez cria novos universos e novas inflações cósmicas e assim por diante, em um ciclo infinito. Em outras palavras, há regiões do universo que foram inflacionadas no passado e que criaram matéria e radiação. Mas ainda existem regiões que estão inflacionando e que devem gerar, em algum momento, mais matéria e radiação, criando novos universos. E é essa infinidade de universos que chamamos de multiverso ou universo paralelo. Bizarro, não acha?
Não para a ciência, que continua buscando entender completamente esse fenômeno que ocorreu em um passado bem distante. Além de toda essa confusão e esse aglomerado de teorias, é provável que o dilema não dure mais tanto tempo, graças principalmente a 2 fatores: o progresso das experiências que captam dados cada vez mais sensíveis sobre o reino subatômico e graças às diversas aplicações tecnológicas dessa área da física, como os computadores quânticos, por exemplo, capazes de trabalhar até mesmo enquanto estão desligados. Avançar nestas pesquisas levará os físicos a decifrar o enigma dos mundos paralelos e da própria física quântica. Basta esperar e ver como a ciência vai fazer isso tornar-se realidade. Se é que isso é mesmo real.